Olá, bem-vindos ao canal Confissões de Crente e esse é mais um vídeo em comemoração ao Sábado da Criação, que é o dia 23 de outubro. Então esse mês eu estou fazendo uma série de vídeos especiais para vocês aqui no canal sobre criacionismo. Hoje eu estou aqui num lugar chamado El Chato, que é uma fazenda de tartarugas terrestres. Inclusive, vocês estão vendo uma que está bem aqui atrás de mim e eu vou colocar umas outras imagens para mostrar para vocês. Essas tartarugas são símbolos de Galápagos. Inclusive, Galápagos é o nome das ilhas por causa dessa tartaruga. Mas por que eu estou aqui? Porque é um símbolo de Galápagos, mas também porque eu quero falar de mais um mito do criacionismo. Você acha que os criacionistas são fixistas? Para você que não sabe o que é fixismo, é aquela crença de que todos os animais são da mesma forma desde quando criou, há milhares de anos atrás, até hoje. Então, por exemplo, Deus criou essas tartarugas e elas não mudaram de jeito nenhum. Não mudaram os cascos, não mudaram de tamanho, não mudaram de hábitos alimentares e etc. Isso é um mito, ok? Porque nós, como criacionistas, acreditamos sim que as espécies podem mudar. Inclusive, esses animais aqui são um exemplo disso. Existem tartarugas de Galápagos que têm formas de cascos diferentes, porque elas são adaptadas às regiões onde elas vivem. Estas aqui, por exemplo, elas têm o casco na forma de domo. Isso significa que elas são adaptadas a lugares mais úmidos, como esse em que eu estou aqui, que ficam na parte mais alta da ilha, que tem uma riqueza maior de vegetação. Então elas não precisam ficar se esticando muito para poder comer coisas que estão lá no alto. Elas encontram comida bem baixinho aqui onde elas estão. Agora tem outras tartarugas que têm um casco com uma outra forma, um pouquinho mais alta, já estou misturando aqui o espanhol, mas um pouquinho mais alta porque essas tartarugas vivem em regiões mais secas. Então as plantas, elas têm umas configurações diferentes, elas são um pouco mais altas, então essas tartarugas elas têm que aumentar o pescoço para poder comer essas plantas que estão mais altas e aí elas têm essa acomodação no casco para que elas possam se adaptar melhor. Esse é um exemplo incrível de um animal que muda para se adaptar e um exemplo de que criacionistas não são fixistas. Outra coisa muito importante é que nós, como criacionistas, acreditamos sim que as espécies podem mudar. Em um evento chamado de especiação, existem algumas condições muito específicas em que as espécies precisam se adaptar a mudanças ambientais, por exemplo. Então, quando isso acontece, as populações, por exemplo, podem se separar e aí elas vão se adaptar em lugares diferentes. Com o tempo e por causa dessa diferença de adaptação, vai crescendo uma coisa chamada de barreira reprodutiva. E quando isso acontece, ou seja, quando essas adaptações elas são tão grandes a ponto de que essas duas populações não conseguem mais se reproduzir, a gente tem então, de acordo com o conceito de espécie biológico, dois indivíduos que não conseguem se reproduzir e que não conseguem produzir descendentes férteis. Quando isso acontece, nós chamamos de duas espécies diferentes. Então isso sim pode acontecer, isso sim concorda com a cosmovisão criacionista e isso é chamado de microevolução. Quando os animais usam as suas estratégias, os seus recursos que estão disponíveis no DNA, essas informações que estão disponíveis no DNA, usam isso para se adaptar às mudanças ambientais. E aí a gente pode, por exemplo, ter nas aves mudanças no tamanho do bico, pode ter mudança na cor das penas, pode até ter mudança na forma e no tamanho do animal. Mas tudo isso é permitido e Deus colocou nesses animais essa capacidade de adaptação para que eles pudessem se dar bem no ambiente, especialmente após o pecado. Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo rapidinho sobre o mito do fixismo, do criacionismo e a gente se vê no próximo vídeo.